Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. Recebam o abraço do reverendo Reinaldo. Ele estaria pregando hoje, mas durante a semana precisou atender uma demanda do trabalho, da guarda municipal de Jaboatão. Me avisou com antecedência possível, e não pôde, infelizmente, estar com os irmãos hoje trazendo a mensagem. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20, diz assim a Sagrada Escritura: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar, meus irmãos. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos nesse instante. Peça ao Senhor que fale com você. Pai amado, te louvamos por tua palavra, e como nós acabamos de cantar, nós nos rendemos aos teus pés, pois tu és tudo o que nós precisamos para viver. Jesus, Jesus, Jesus. Que sejas sempre, Senhor, o centro da nossa vida, da nossa teologia, da nossa doutrina, da nossa prática, da nossa piedade. Que os nossos olhos estejam tão somente voltados para ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Colossenses tem uma ênfase grande na doutrina de Cristo, e embora nós já tenhamos exposto uma parte dela, o apóstolo Paulo insiste na perspectiva de que a igreja não deveria se submeter a nenhum tipo de tradição, nenhum rudimento, nada que este mundo coloque como imposição, como tendo a mesma autenticidade e o mesmo poder e a mesma eficácia do que Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Irmãos, este assunto, embora Paulo tenha tratado no primeiro século aqui junto à igreja de Colossos, ele permanece ainda em evidência hoje, visto que mesmo no meio cristão evangélico há, infelizmente, culturas, doutrinas, tradições, costumes que são elevados a um nível de doutrina que quer até mesmo se tornar a competidora da cruz de Cristo. Isso não é novo. Na história, nós vemos por muitas vezes a igreja do Senhor ser aliciada por falsos mestres, falsos pastores, que querem impor suas condições de costumes e tradições em pé de igualdade com Jesus de Nazaré. E quando nós, irmãos, estamos fazendo uma pregação nesta perspectiva apologética, os irmãos devem entender também que não é só um fato de defesa da fé, mas quando nós fazemos a apologia ou defendemos a pessoa bendita de Jesus como suprema, como tendo proeminência, nós não apenas estamos nos defendendo dos falsos mestres, como também estamos glorificando a Deus, elevando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o propósito de Deus, irmãos, o Pai e do Espírito,
foi elevar Jesus como Filho de Deus. Jesus, quando estava sendo batizado, a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. Observe, o próprio Pai diz: o meu prazer está todo em Deus. Jesus, falando a respeito do Espírito, disse: quando vier o Espírito da verdade, este me glorificará, porque não falará de si mesmo. O propósito do Espírito Santo é elevar Jesus. O propósito do Pai é elevar Jesus. Todas as três pessoas da Trindade são benditas, dignas de louvor e de exaltação. Mas o Pai e o Espírito apontam para Cristo como aquele que é o Redentor. Por isso a doutrina de Cristo e a pessoa de Cristo se torna singular, sine qua non, sem igual, ímpar na vida, na existência e na piedade da igreja. Portanto, qualquer ameaça, irmãos, a pessoa e a obra de Cristo deve ser por nós rechaçada. Nós não devemos permitir que 1 milímetro, se podemos dizer assim, da glória de Cristo seja desviada para qualquer outra coisa, para qualquer pessoa, para qualquer costume ou para qualquer tradição. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo, na sua descrição desta glória, para fazer uma doxologia, uma glorificação, e diz: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O perigo, então, que ameaçava a igreja de Colossos, ameaçou também a igreja do Senhor no período da Reforma Protestante e continua nos ameaçando nos dias de hoje. E eu gostaria de que os irmãos atentassem para essa ameaça vinda dos falsos mestres que surgem do meio da igreja e querem desviar as pessoas de Jesus, colocando os costumes, tradições, dias, dietas, pode isso, não pode aquilo, toque nisso, não toque naquilo, como tendo cara de humildade, cara de santidade, mas que não tem valor algum. Porém, Cristo não. Cristo é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Nós estamos num país dito evangelizado, estamos num país onde as pessoas costumam dizer que tem Jesus no coração. Mas nós sabemos bem, irmãos, que quando Jesus se assenta no trono, Ele é tão glorioso que só cabe Ele. E talvez um dos grandes dilemas dos nossos dias é que muitas doutrinas querem colocar Jesus mais alguma coisa. Jesus mais o cabelo, Jesus mais a maquiagem ou a não maquiagem, Jesus mais o jeito de vestir ou a forma de andar, Jesus mais isso ou aquilo. E embora as tradições tenham o seu valor, nós não negamos, porque também somos tradicionais, nós jamais devemos permitir que estas coisas tomem o lugar central da pessoa de Jesus. Na semana passada, quando nós estudávamos a respeito desse assunto, eu estava afirmando para os irmãos os perigos do legalismo. Entre eles, é quando o legalismo impede as pessoas de se aproximarem de Deus, porque impõe condições para a vida de santidade. Se você fizer isso, você não é santo. Se você comer aquilo, você estará pecando. Se você não participar de tal dia, você não é uma pessoa espiritual. Você já deve ter visto pessoas que gostam de medir nível de espiritualidade, né? Que é uma característica muito típica dos fariseus. Os fariseus eram que faziam isso. Ficavam nas ruas anotando para ver se as pessoas estavam andando demais no dia do Senhor, por exemplo, e preocupados demasiadamente com a vida dos outros, se distraíam de suas próprias vidas. Não à toa Jesus nos lembra que quando nós olhamos para o cisco no olho do nosso irmão, precisamos estar atentos para não termos uma trave em nossos próprios olhos. Pois bem, o assédio que acontecia à igreja de Colossos
vindo da parte dos judaizantes, é o mesmo assédio que permanece nos nossos dias e que em muitas igrejas acabam impedindo as pessoas de se aproximarem mais de Deus. Contra isso, o apóstolo Paulo lembra aos irmãos que ninguém deveria se submeter a julgamento por causa de comida ou de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui, irmãos, é um recado de Paulo à igreja. A igreja não deve se submeter a julgamento de usos e costumes. A igreja não deve se submeter a isso. Pois quando se submete, às vezes até com boa intenção, abre brecha para o legalismo tomar conta. Paulo diz então, porque todas as coisas citadas anteriormente, comer isso ou não comer aquilo, fazer isso ou não fazer aquilo, era sombra das coisas que haviam de vir. Nós falamos sobre isso na semana passada. A sombra aponta, mas não é a realidade. Estas coisas da dieta, dos dias, das festas, apontavam para Jesus, mas vindo à realidade, a sombra perde sua total importância. E a realidade chegou, é Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele habita no meio do seu povo. Portanto, a igreja não deve crer em nenhuma outra forma de se aproximar de Deus, senão por meio de Jesus. Por isso Paulo diz assim, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto a anjos, baseando-se em visões. Os irmãos já devem, alguns que vieram de outras experiências, ter visto este tipo de coisa. Fulano teve uma visão, fulano teve um sonho, e aí as pessoas são direcionadas por meio destas visões e perdem o foco principal que está no Evangelho. Irmãos, entendam bem, Paulo não está fazendo um mero combate. À medida que Paulo faz um combate a esse tipo de coisa, Paulo está levantando o nome de Jesus. Porque a igreja já havia perdido, por conta do assédio, de alguma forma, já havia perdido Jesus de vista. E não é realidade, irmãos, que muitos, em muitas igrejas, obcecados por usos, costumes, tradições, formas, métodos, dias, agendas, calendários de igreja, às vezes se envolvem demasiadamente com essas coisas, mas seu relacionamento com Jesus é fraco, sem piedade. É aquilo que nós chamamos de religiosidade fria, mecânica. Pessoas que estão há anos nas igrejas cumprindo dias e rituais, participando de determinados departamentos, órgãos, porque todo mundo tem que participar, porque todo mundo participa, mas perdendo Jesus de vista dentro da própria igreja. Isso é muito possível. Isso é muito possível. E não é apenas um alerta aos irmãos, membros da igreja, mas até mesmo aos líderes da igreja, a começar de mim. Nós podemos ter e correr o risco de, ao vivermos os hábitos, nos esquecermos da essência. Ao estarmos envolvidos com os costumes, esquecermos da importância das coisas e do valor que elas têm. É aquilo que muitos teólogos chamam de o costume consagrado. Lembra de toda a preparação que o povo fazia para adorar a Deus? Nós não precisamos mais daquilo. Mas o fato de nós não precisarmos mais daquilo não nos deve fazer tranquilos ao entrarmos em adoração a Deus de forma despreparada. Muitas vezes o nosso coração não está preparado para adorar a Deus. Muitas vezes nós vimos para o culto com o coração ainda nas coisas do dia a dia. Alguns até pensando e planejando o dia de amanhã, enquanto está diante da presença do Deus que nós proclamamos santo, santo, santo. Precisamos, irmãos, estar atentos para que os costumes, mesmo aqueles costumes que são bons, como por exemplo vir à igreja, não seja para nós elevado num nível de religiosidade fria, sem valor e sem calor, sem fogo.
Esse é um grande risco, e aqui eu preciso abrir um parênteses, que nós reformados podemos passar, porque é muito mais tranquilo a gente observar na casa do outro, né? Mas ao observarmos na nossa própria casa, nós podemos ter uma boa liturgia, uma liturgia histórica, tradicional, bíblica, inclusive, mas ser fria, sem valor, sem sentido. Eu não estou falando que necessariamente precisa haver gritos, ou que necessariamente precisa haver alguma performance diferente. A minha pergunta é: como está o seu coração diante do Senhor? Porque criticar tradições e costumes legalistas e estarmos aqui cumprindo um rito, um costume, sem o coração, é pecado semelhante. Nós precisamos adorar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Nós precisamos trazer o nosso coração para adorar a Deus. Não precisa ser apenas a nossa mente. Alguns reformados, por defenderem o culto racional, esquecem de trazer o coração para o culto. Esquecem de trazer o coração para a adoração. E o fogo do Espírito fica como uma brasinha lá, sobrevivente. Falta alma, muitas vezes. Falta calor. Falta fogo do Espírito Santo, muitas vezes. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, ainda no verso 18, pretextando humildade, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Veja, irmãos, enquanto Paulo ataca os falsos mestres, suas formas, seus métodos, suas imposições, Paulo diz: mas não é só se defender contra eles, também é importante que a gente retenha a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Meus irmãos, é mais do que nos defendermos de falsas doutrinas, é nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Jesus, é entendermos a importância de andarmos com Ele, de estarmos perto dEle, de nos relacionarmos com Ele. Nós não estamos aqui para decorar um conjunto de regras e de teologias, por mais que essas teorias sejam importantes, válidas e verdadeiras. Jesus não é um compêndio doutrinário, Jesus é uma pessoa. E nós precisamos entender isso, para que os nossos costumes, as nossas tradições, por mais saudáveis e sadias que sejam, não nos leve a uma religiosidade fria, sem valor, sem calor, sem alma, sem devoção, sem piedade. Paulo diz então, verso 20: vamos ler todos juntos? O 20 até o 22, vamos lá? Me ajudem aí na leitura. Se morrestes... Muito bem, até aí. Muito obrigado, irmãos. Observem, Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e aqui a ideia de aquilo que é mais fundamental ou mais básico, é a ideia daqueles valores e de princípios basilares e fundamentais. Paulo diz: vocês já morreram para isso. Isso já acabou. Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Paulo diz, essas ordenanças que querem impor a vocês
dizendo não manuseeis isto, não proveis aquilo, ou não toqueis aquilo outro, isso não tem valor algum, porque elas mesmas se destroem. Observe que com o tempo essas coisas vão mudando, né? Algumas coisas que as pessoas outrora acreditavam ser ruins, deixaram de ser ruins. E muitas vezes a igreja estava sendo, pelos judaizantes, de alguma forma incentivadas a voltarem a práticas daquele tipo. Os judeus, irmãos, eles eram extremamente espiritualistas. Por exemplo, alguns judeus queriam exageradamente na questão dos anjos. Se você lembrar bem, quando o apóstolo Pedro foi solto da prisão e os irmãos estavam orando na casa, e Pedro então, livre da prisão, os irmãos não acreditavam ainda na sua liberdade, Pedro bate na porta pedindo para entrar apressadamente, e alguém diz assim: será que é o anjo de Pedro? É curioso, né? Nós sabemos que os anjos existem, nós sabemos que o Senhor acampa os seus anjos ao redor da igreja, mas havia um certo exagero da parte dos judeus quanto à participação dos anjos dentro do plano soberano de Deus. Nós sabemos que eles são ministros de Deus para o bem da igreja, em especial trazendo mensagens para a igreja, como aconteceu no Antigo Testamento com Abraão e Sara, como aconteceu com Daniel, por exemplo, como aconteceu com a própria Virgem Maria. Enfim, os anjos sempre tinham seus trabalhos específicos, mas em especial os cuidados de enviar as mensagens para o povo de Deus. O que acontecia então é que os judeus exageravam nessa questão dos anjos, acreditando até que os anjos poderiam fazer coisas que só cabiam de fato ao próprio Senhor. Não à toa, nós temos também na tradição romana a oração ao anjo, né? Talvez alguns de vocês que já foram romanos ou romanistas, né, já rezaram dizendo: Santo Anjo do Senhor. Ó, como vocês sabem, né? Tá vendo? Deus zeloso, guardador. Nós não oramos a anjos. Nós sabemos que, biblicamente, os anjos não são dignos de adoração e nem de oração. As nossas orações devem ser dirigidas sempre a Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas havia uma angeologia desenvolvida de acordo com as tradições judaicas, que muitas vezes envolviam até algum tipo de culto a anjos. Paulo diz: vocês já morreram para isso. Eram tradições antigas, não tem valor. Não toques nisso, não proves naquilo. Você deve lembrar o que acontecia, por exemplo, quando um judeu tocava em alguém que estava sangrando. Precisava ficar longe do templo. Vocês devem lembrar que quando uma mulher tinha o fluxo natural da menstruação, também ficava impura e precisava ficar afastada do templo. Não obstante, ainda hoje, nós temos denominações ditas evangélicas que seguem à risca estes tipos de costumes, inclusive se submetendo à dieta alimentar, como se isso tivesse algum poder de santidade, como se isso pudesse nos elevar para mais perto de Deus, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois estas coisas com o uso se destrói. Aí Paulo encerra dizendo no verso 23 o seguinte, vamos ler todos juntos? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Muito bem. Todo o cerimonialismo dos judeus, toda a restrição dietética, toda a guarda deste ou daqueles elementos, até mesmo aqueles que se afastavam da vida comum para buscar a santidade, Paulo diz, estas coisas têm aparência
de sabedoria, mas é falsa humildade. Falsa humildade. Vocês lembram bem que na história houve pessoas que se afastaram da vida comum para buscar estarem mais perto de Deus. Eram os ascéticos. Alguns até defendiam que João Batista foi um. Os monges fizeram muito isso no período da Idade Média. E alguns deles, procurando esta santidade fora da vida comum, descobriram, na verdade, que quanto mais distantes do mundo, elas percebiam ainda mais a sua própria maldade. Porque o pecado, irmãos, está no coração. Nós não somos, como muitos dizem, fruto do meio. Nós somos fruto da queda. Todos nós caímos junto com Adão. Nós não precisamos estar em nenhum meio para pecarmos. Geralmente os pais aqui, os pais mais antigos, tinham o costume de dizer assim: meu filho, não se junte com quem não presta. Né? Você deve lembrar dessas histórias, né? E aí tinha 5 amigos e todas as mães disseram isso: não se junte com quem não presta. E aí os 5 se juntaram e aprontaram alguma coisa. Depois, quando voltaram para casa, as mães disseram assim: tá vendo, eu disse a você, não se junte com quem não presta. As 5 disseram isso. A verdade, nenhum dos 5 prestava, como nenhum de nós presta. A realidade é que o pecado está dentro de nós. E essa é uma realidade que, quando a gente descobre, a gente percebe que só pode ser resolvida na cruz do Calvário. Paulo diz: esses homens estão apresentando para vocês um conjunto de regras, um conjunto de proibições, um conjunto de usos, um conjunto de costumes, que se elevados para eles, têm o mesmo poder que Cristo tem, para eles, de levar vocês à presença do Pai. Mas, meus irmãos, nós sabemos bem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não são os nossos costumes, não são as nossas tradições, não são os nossos bons procedimentos que nos reconciliam com Deus, que nos levam de volta à presença de Deus. O que Paulo está defendendo aqui, mais uma vez, é o solos Christus, que os nossos reformadores com tanta ênfase defenderam, e que nós, como igreja cristã, precisamos reaprender e defender. É só Jesus e pronto. E quando nós dizemos que é só Jesus, que é só por meio de Jesus, só Ele pode nos levar a Deus, nós estamos abrindo mão de qualquer tipo de tradição, de qualquer tipo de costume que possa se tornar um empecilho tanto para nós como para outras pessoas se aproximarem de Deus. Tudo isso foi rompido, irmãos, com Cristo Jesus. Ele tocou na mulher com fluxo de sangue. Ele falou para um morto: Lázaro, vem para fora. Ele tocou no filho da viúva de Naim. Meus irmãos, Jesus resolveu estas questões. A voz dos céus disse para Pedro: Pedro, come de toda a sorte dos animais que estão aí neste lençol. E havia toda a sorte de animais. Come, Pedro, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Cessou todo o cerimonialismo, cessou. O que nós precisamos não é mais das sombras. O que nós precisamos é da realidade. E a realidade, irmãos, é que Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. É que Jesus nos levou de volta à presença de Deus. Que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando nós rejeitamos os falsos profetas com os seus falsos costumes, quando nós rejeitamos vãs tradições que querem impedir que as pessoas se aproximem de Deus, que querem recosturar o véu que a cruz já rasgou, nós estamos, na verdade, elevando o nome de Jesus e dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo nos leva à presença de Deus. E nós só precisamos de Jesus. Nos tempos de hoje, o grande trabalho de muitos é recosturar o véu. Jesus rasgou, irmãos, quando na sua morte na cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós nos reaproximarmos de Deus.
que este caminho não seja fechado por nós para muitos que precisam e querem entrar no caminho da graça. Que nós sejamos aqueles que elevam o nome de Cristo e apenas o nome de Cristo, fazendo com que muitos possam crer que podem ser salvos sim, mas apenas pela graça e pela obra de Jesus. E que não adianta subir no Morro da Conceição, que não adianta seguir procissão, que não adianta fazer caridade e que não adianta ser boa pessoa. A única forma do homem ser reconciliado com Deus e de ser levado de volta para a presença de Deus é por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.